Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, do verso 6, vamos ler do verso 6 até o verso 29. Então se reuniram os apóstolos e presbíteros para examinar a questão. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e lhes disse: Irmãos, vós sabeis que desde há muito Deus me escolheu dentre vós para que por meu intermédio ouvissem os gentios a palavra do Evangelho e crescem. Ora, Deus que conhece os corações lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concedera. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós? Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. E toda a multidão silenciou, passando a ouvir a Barnabé e a Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. Depois que eles terminaram, falou Tiago, dizendo: Irmãos, atentai nas minhas palavras. Expôs Simão como Deus primeiramente visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Conferem com isto as palavras dos profetas, como está escrito: Cumpridas estas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi. E levantando-o de suas ruínas, restaurá-lo-ei. Para que os demais homens busquem o Senhor e também todos os gentios, sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor que faz estas coisas conhecidas desde séculos. Pelo que, julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue. Porque Moisés tem em cada cidade, desde tempos antigos, os que pregam nas sinagogas onde é lido todos os sábados. Então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros com toda a igreja, tendo elegido homens dentre eles, enviá-los juntamente com Paulo e Barnabé a Antioquia. Foram Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens notáveis entre os irmãos, escrevendo por mão deles. Os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos de entre os gentios em Antioquia, Síria e Cilícia, saudações. Visto sabermos que alguns que saíram de entre nós, sem nenhuma autorização, vos têm perturbado com palavras, transtornando a vossa alma, pareceu-nos bem, chegados a pleno acordo, eleger alguns homens e enviá-los a vós outros com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que têm exposto a vida pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais pessoalmente vos dirão também estas coisas, pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além destas coisas essenciais: que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Destas coisas fareis bem se vos guardardes saúde. Deus eterno, nós te damos graças pela bênção deste dia, pelo privilégio de poder guardar a tua ordenança,
pela bênção de poder estar na tua casa para te adorar, te prestar culto e também meditar na tua santa palavra. Lembramos dos nossos jovens que estão se preparando para irem prestar exame, depois de terem estudado durante o ano inteiro. Pedimos a tua bênção, Senhor, sobre eles, que possam ter tranquilidade, aquele espírito tranquilo, sereno, para que venham a lembrar de tudo aquilo que estudaram e possam fazer da melhor maneira possível essa primeira prova, essa primeira etapa. E abençoa-os também, Senhor, para que no próximo domingo eles possam ser bem-sucedidos também. Nós confiamos na tua providência, no teu cuidado soberano com aqueles que pertencem a ti. E durante esse dia, nos abençoa também para que possamos observá-lo, guardá-lo de forma conveniente, conforme aquilo que entendemos ser a prescrição da tua palavra. E ajuda-nos agora a entender aquilo que acabamos de ler e ajuda-nos para que possamos tirar lições para as nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, nós já vimos a primeira pergunta relacionada com esse capítulo 15. No que consistia o problema que culminou com a convocação do primeiro concílio geral da igreja, que se reuniu em Jerusalém, conforme você tem registrado aqui no capítulo 15 de Atos? Eu quero responder a segunda pergunta, a terceira no próximo domingo. A segunda pergunta é: como o problema foi resolvido? Nós já entendemos um pouco a natureza do problema e agora nós vamos pensar um pouco como ele foi resolvido, porque esse capítulo para nós é um capítulo prático, essencialmente emblemático para a instrução da igreja de todos os dias, de todas as épocas. Antes de ser respondida essa questão, eu queria colocar alguns princípios que foram adotados na ocasião. Isso pode ser visto em algumas observações que você tem, não apenas aqui no capítulo, mas também, especialmente, na Epístola aos Gálatas, que é o pano de fundo daquilo que você tem descrito por Lucas aqui no capítulo 15. A primeira coisa que nos convém destacar é o seguinte: após alguns anos de graça abundante na igreja de Antioquia, nós sabemos que aquilo que aconteceu na igreja de Antioquia foi um poderoso movimento do Espírito Santo para que nós tivéssemos a abertura da evangelização aos gentios. Mas veja no versículo 2 do capítulo 15. O versículo 2 ainda é um registro daquilo que estava acontecendo em Antioquia. Grande contenda e não pequena discussão surgiu para perturbar a paz da igreja, o espírito que havia naquela comunidade. E preste atenção numa coisa: justamente para espreitar a liberdade cristã que o Evangelho havia conquistado para os irmãos que tinham crido na pessoa de Cristo. Abra Gálatas capítulo 2, verso 4. A contenda não foi para melhor, foi para pior. Para espreitar a liberdade daqueles crentes que haviam crido em Cristo. Porque alguns judaizantes estavam se levantando, dizendo o seguinte: olha, tem que ser circuncidado, gentil tem que guardar a lei de Moisés, senão não é crente. Gálatas capítulo 2, verso 4. É o que você tem lá. Espreitar a liberdade. Uma segunda coisa que a gente precisa notar, irmãos, com todo o respeito que a gente deve tributar aos apóstolos, sem nenhuma dúvida eles são os oficiais mais distinguidos da igreja de toda a história. Parece que alguns deles, homens de elevadíssima estatura espiritual,
falharam na questão. Esse é um negócio que a gente arrepia. Paulo registra que naquela visita à Antioquia dos judaizantes, Pedro, veja Gálatas capítulo 2, verso 11, que é tratado com o seu nome grego de Cefas, aliás, aramaico, até a chegada da comissão, que preste atenção no texto que nós lemos, uma comissão não autorizada pela igreja de Jerusalém, muito menos por Tiago, que era o líder da igreja de Jerusalém. Pedro se comportava normalmente comendo e comungando com os gentios. É o que você tem na descrição de Paulo. Quando os judaizantes chegaram, Pedro se afastou dos gentios, adotando uma postura cerimonialista e segregacionalista, e que nada tem a ver com a graça de Deus. Gálatas 2, 12. É o que você tem aí. Mas, irmãos, eu até entendo Pedro, talvez por causa dos seus escrúpulos judaicos. Ele era um camarada intempestivo, passional e tal. Mas sabe alguma coisa que me dói profundamente o coração e me arrepia a alma? É que o apóstolo Paulo diz assim o seguinte: olha, aquele que é considerado o camarada mais manso, o que foi meu tutor na fé, um homem de extraordinárias qualidades, chamado de filho da exortação, aquele que consola, Barnabé se deixou levar pela dissimulação deles. Olha lá em Gálatas, capítulo 2, verso 13. Não é de arrepiar? É de arrepiar, irmãos. E presta atenção numa coisa. Quando a gente para observar isso, a gente fica pensando o seguinte: olha, como é que Pedro pode ter se comportado dessa maneira, tendo ele sido chamado por Deus, separado por Deus para ter aquela experiência de Atos capítulo 10, abra lá. Aquilo que você tem em Atos 10 é anterior àquilo que Paulo descreve em Gálatas capítulo 2. Como é que alguém que passou por aquela experiência na casa de Cornélio, como é que alguém pode se comportar daquela maneira, se comportando mal, na descrição do apóstolo Paulo? E mais ainda, aqui no capítulo 15, nós temos contenda e não pequena discussão com relação a se gentios são crentes ou não são crentes, se eles devem guardar a lei, se eles devem ser circuncidados. E Barnabé tinha acabado de terminar a primeira viagem missionária, quando uma multidão de gentios se converteu. Não é assustador? Para mim isso é assustador. Pedro esquece da sua experiência no capítulo 10, e Barnabé esquece de toda a sua experiência na primeira viagem missionária. Não é de arrepiar? Irmãos, em terceiro lugar, ao chegarem a Jerusalém para consultarem o concílio reunido, veja aí no verso 5, novamente você tem gente sem autorização fazendo oposição ao evangelho da graça, demonstrando que na própria igreja de Jerusalém havia um foco de resistência ao verdadeiro evangelho. Irmãos, tais observações indicam que havia um problema generalizado permeando a igreja daqueles dias. Um problema tão difícil que a pureza do evangelho estava sob ataque, correndo risco. E a gente precisa entender como é que os apóstolos lidaram com essa questão gravíssima
e como eles resolveram. Primeira coisa que a gente observa aí a partir do verso de número 6. Eles trataram o problema na esfera adequada. Olhe lá. Veja aí no verso de número 6. Os líderes da igreja de Antioquia decidiram encaminhar a questão aos apóstolos e presbíteros que estavam sediados em Jerusalém. Foi uma atitude nobre e original que revelou profunda humildade daqueles irmãos. Se a gente for pensar do ponto de vista legal, organizacional, eles nada menos declararam-se incompetentes para julgar a questão. E transferiram o ajuizamento daquele problema para os líderes da igreja de Jerusalém, os apóstolos e presbíteros que formavam uma espécie de concílio numa instância superior. Ainda aqui, preste atenção nisso, abra Atos capítulo 13, verso 1. Ainda que na igreja de Antioquia nós tivéssemos profetas e mestres, ou seja, gente do mais alto gabarito para tratar de questões espirituais, mas eles resolveram encaminhar para um concílio superior. Irmãos, aqui tem uma nota que nós precisamos observar. Essa é uma observação delicada, porque ela não é aceita por aqueles que defendem a autonomia absoluta da igreja local. Nós não compartilhamos disso, né? A autonomia absoluta da igreja local através de um governo congregacional sem qualquer jurisdição ou qualquer autoridade superior. Esse não é o padrão que nós encontramos nas Escrituras. Né? Uma igreja, ela tem autonomia, mas é autonomia relativa. E esse capítulo 15, ele é favorável ao sistema conciliar. Nós somos uma igreja conciliar. A maioria das igrejas evangélicas estabelecidas no Brasil, elas são congregacionais. Ou seja, defendem a autonomia absoluta da igreja local. Não tem base aqui nesse capítulo 15. Na prática, esse princípio tem sido desrespeitado não apenas na esfera eclesiástica, mas em muitas outras esferas. Olhe lá. Às vezes você tem dificuldades envolvendo a vida familiar, e essas dificuldades são compartilhadas para que sejam ajuizadas por vizinhos. Tá certo? Dificuldades familiares se resolvem dentro de casa e não com o vizinho. Mais ainda, divergências entre irmãos em Cristo. Às vezes você tem questões dessa natureza sendo discutidas por pessoas não regeneradas. Frequentemente nós enfrentamos esse tipo de dificuldade aqui na escola. Então, alguns problemas acontecidos na escola, pessoas que nem faziam parte da escola estavam discutindo o problema na IAMADA. Não dá, não é? O problema da escola se resolve na escola. Se não resolver na escola, passa para a instância superior, que é a comissão administrativa. Não resolveu na comissão administrativa, passa para o conselho da igreja. E nós não podemos discutir os problemas da escola fora da escola. Nós precisamos respeitar as esferas nas quais os problemas acontecem. Os irmãos fizeram isso. Cabe aqui lembrar, preste atenção nisso, que essa é a recomendação de Cristo nos evangelhos. Abra lá Mateus, capítulo 18, verso 15 a 17.
Tem uma moda agora, né? Uma moda agora. Problemas surgidos entre pessoas vão ser discutidos, arrazoados pelo WhatsApp. Não dá. Não é? Mateus 18, de 15 a 17, você tem aí. Irmãos, e muitas vezes eu já fui procurado para opinar, para servir de juiz em uma determinada situação. E eu peguei e disse, olha, eu não posso emitir nenhum juízo de valor, porque você tem 2 instâncias ainda para percorrer. Então, a primeira instância vai resolver. Se não resolveu nessa primeira instância, então você vai para essa outra instância aqui. Então, se você não resolveu nessa outra instância, você vai chegar comigo. Mas eu não posso fazer nenhum juízo de valor. É isso que Jesus nos ensina no Evangelho. Ensinamento simples e que às vezes nós atropelamos, passamos por cima. Irmãos, nesse episódio de Antioquia, nós temos um binômio sendo trazido à tona, o do respeito e submissão, que é exigido de todos aqueles que voluntariamente aceitam fazer parte do corpo de Cristo. Respeito e submissão é o que você tem aqui nesse caso de Atos 15. Quando você não observa essas regras, seja em qualquer esfera, família, escola, trabalho, igreja, até na esfera civil, você tem frutos ruins sendo colhidos. Você vai ter maledicência, você vai ter juízo temerário, você vai ter partidarismo e você vai ter parcialidade no julgamento. Quando nós desrespeitamos aquilo que Jesus nos prescreve nesse capítulo 18. Segunda coisa, muito interessante, o julgamento daquela questão, ela foi conciliar, ou seja, plural, não foi uma pessoa só que arrazoou sobre o problema. E sempre com razões justas. Observe aí no verso de número 7, quem falou? No verso 12 e no verso 13. Você tem 4 pessoas participando do julgamento da questão: Pedro, Paulo, Barnabé e Tiago. Mas não apenas eles. Volte o texto aí, e no verso de número 6 você tem presbíteros que estavam responsabilizados também para tratar do caso em questão. Se o pano de fundo desse capítulo 15 aí é a epístola aos Gálatas, e quanto a isso não há nenhuma discordância, Pedro e Barnabé haviam escorregado a favor dos judaizantes. É o que o apóstolo Paulo nos conta na epístola aos Gálatas. Mas aqui no concílio, parece que eles corrigiram a opinião deles com relação a essa questão de obrigar os gentios à circuncisão e a guardar a lei. É o que você tem aí no verso 7 e no verso 12. Quem é esse Tiago? Ele é chamado de apóstolo no Novo Testamento. Mas não é um dos 12. Ele é meio irmão de Jesus. E é o autor da epístola que leva o seu nome no Novo Testamento e que, de forma muito interessante, se tornou o principal líder da igreja de Jerusalém naqueles dias. O meio-irmão de Jesus, que foi incrédulo durante o tempo, que se converteu depois da ressurreição de Cristo, se tornou o líder da igreja de Jerusalém. E era o moderador do concílio aqui de Atos, capítulo 15. Um julgamento plural. E olha outra questão. Razões justas sendo apresentadas.
Veja aí os argumentos que foram oferecidos por aqueles que você tem parte do discurso sendo registrado aqui. É claro que os presbíteros falaram também, outras pessoas falaram, outras autoridades, outros apóstolos devem ter participado, mas aprove a Deus, pela instrumentalidade do Espírito Santo, usar Lucas apenas para registrar parte da defesa desses 4 homens que eu já mencionei. E uma coisa muito interessante é para nós reconhecer a natureza dos argumentos que eles ofereceram na ocasião. Isso é muito interessante, porque, veja bem, frequentemente é alguma coisa que eu fico assustado. Não raro você vai ver nas discussões polêmicas sendo oferecidas razões inválidas para sustentar opiniões duvidosas. E de 2 maneiras, seja porque o argumento não é verdadeiro, quer dizer, como é que você quer comprovar uma tese se você apresenta um argumento que carece de veracidade? Estranho. E a outra coisa é a pessoa oferece um argumento que não é compatível com a questão que está sendo tratada. Você está tratando de carburação de veículos. E a pessoa diz assim, olha, o grande problema é que o teu macacão é de tergal. Nem tem mais tergal. Ainda tem tergal? Não é? Gabardine, sei lá. O mecânico ele pode usar um macacão de lycra, não tem nada a ver com o problema. Não é o macacão de lycra que vai fazer o mecânico acertar na resolução do problema da carburação do carro. Não é? E muitas vezes você tem pessoas oferecendo argumentos não verdadeiros, duvidosos, falsos, ou um argumento que é incompatível com o paralelo, não é correto. No tratamento da questão, nós precisamos ter muito cuidado para que alguém não nos acuse de estarmos agindo de forma desonesta. Não é verdade? Nós precisamos ser justos, honestos nos argumentos que nós oferecemos. Os argumentos precisam ser corretos, válidos e que sejam compatíveis com a natureza do caso que nós estamos examinando. Veja bem, agora vamos ver os argumentos. Veja Pedro. Qual foi o argumento que Pedro usou? A partir aí do verso 7. O argumento que Pedro usou, nós podemos dizer, foi o da experiência. O valor da experiência. Ao fundamentar a sua tese. O que Pedro fez nada mais foi do que relembrar. E aí é que a gente pode ter uma lição preciosíssima. Se Pedro escorregou naquele momento lá, o Espírito Santo foi extremamente generoso com ele, trazendo à sua mente aquilo que ele tinha experimentado na casa de Cornélio em Atos capítulo 10. O que ele diz aqui em Atos 15 nada mais é do que o eco da experiência que ele teve lá em Cesareia, na casa de Cornélio, quando Deus resolveu permitir que ele passasse por aquela experiência dramática para que ele tivesse a sua cabeça aberta para a salvação dos gentios, sem qualquer imposição sobre aqueles que estavam abraçando a fé. Impor aos gentios a circuncisão, impor aos gentios a guarda da lei, eram coisas incompatíveis com o evangelho da graça.
E foi esse o argumento que o apóstolo Pedro ofereceu aqui. Veja bem lá. A experiência de Atos 10, ela foi decisiva não apenas para Pedro, para que ele tivesse a sua cabeça aberta, mas é um capítulo decisivo como pano de fundo daquela decisão que foi tomada em Atos capítulo 15 pelo primeiro concílio geral da igreja. Portanto, para toda a igreja apostólica. Ele foi o apóstolo escolhido por Deus para ter essa experiência com o centurião. Não foi Tiago, não foi João, não foi Bartolomeu, não foi Judas, foi Pedro, capítulo 10, verso 10, acompanhe lá. Deus escolheu precisamente Pedro para ter essa experiência. Segundo, ele foi escolhido, olha lá que coisa interessante, veja no capítulo 10. Um dos detalhes mais interessantes do capítulo 10, que vai ser uma pá de cal em toda a resistência do apóstolo, é que ele vai presenciar com seus próprios olhos os gentios sendo objetos da visitação extraordinária do Espírito Santo. Olhe lá em Atos 10, 44. Isso aí era irrefutável. O apóstolo Pedro diz o seguinte: olha, eu vi o Espírito Santo cair sobre eles, os gentios, autenticando a experiência deles com a fé em Cristo. E olha que coisa interessante, assim como aconteceu conosco no Pentecoste. É uma pá de cal, não é? Ou seja, como é que ele poderia contestar a salvação dos gentios se eles foram objetos do mesmo dom que foi dispensado sobre a igreja de Jerusalém por ocasião do Pentecoste? Terceiro, verso 48 do capítulo 10. Pedro testemunhou a nova vida que eles receberam. E tanto testemunhou que os encaminhou para o batismo. Eles foram batizados, que é um símbolo externo de uma graça que presumivelmente nós acreditamos que aconteceu no interior. 3 coisas. Se você prestar atenção no discurso de Pedro em Atos 15, essas 3 coisas estão lá. A experiência de Atos 10 é o fundamento da defesa de Pedro em Atos 15 a favor do evangelho da graça de Deus, que não precisa da circuncisão nem da guarda da lei para confirmar a salvação dos gentios. Veja o verso de número 11. De 7 a 9 em Atos 15, você tem a defesa de Pedro. No capítulo 11, no verso 11, olha o que é que ele diz: mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também os gentios. Que maneira maravilhosa de argumentar, não é? Maravilhosa. Vamos ver lá Paulo e Barnabé. Verso de número 12. Nos chama a atenção 2 coisas aí. A primeira é que era de se esperar, talvez você esperasse, eu também, que fosse dado um espaço muito mais generoso para Paulo e Barnabé apresentarem a sua defesa acerca da salvação dos gentios, sem a necessidade da circuncisão e da guarda da lei. Mas você prestou atenção, só tem um versículo. Pedro tem do verso 7 até o verso de número 11, 5 versos. A partir do verso 13, você tem Tiago falando. De 13
a 22, a 21, que são 9 versículos. Paulo e Barnabé recebem só um. Como explicar isso? Simples. Quem está escrevendo o livro é Lucas. E ele já descreveu extensamente a primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé. Seria chover no molhado. Ele já tem os argumentos para os seus leitores originais. E a segunda razão, a segunda coisa que nos chama a atenção nesse versículo aí, no versículo 12, note aí que Barnabé é colocado na frente de Paulo. Lucas volta ao seu tratamento original, colocando Barnabé na frente de Paulo. Na primeira viagem missionária, Paulo é colocado à frente de Barnabé. Por que Barnabé é colocado aqui à frente de Paulo? Por uma razão simples. Barnabé era alguém muito mais conhecido e respeitado na igreja de Jerusalém do que Paulo. Ele veio de lá. Lembram lá do início do capítulo de Atos, como ele fazia parte da igreja lá de Jerusalém? A natureza do argumento de Barnabé e Paulo é teológico. Veja aí, eles apontam para sinais e prodígios. Obviamente pensando naquilo que aconteceu na primeira viagem missionária. Sinais e prodígios que Deus realizou através deles entre os gentios. Agora aqui uma observação. É claro que simplesmente sinais e prodígios não podem ser apresentados como evidências inquestionáveis da operação de Deus. Porque Satanás também opera sinais e prodígios. Abra lá 2 Tessalonicenses 2:9. No final dos tempos, isso vai ser multiplicado, não é? Sinais e prodígios da mentira. Como diz o apóstolo Paulo, nos últimos tempos isso terá uma proliferação. Mas aqui são milagres divinos. E por que são milagres divinos? 2 razões. Primeira razão, porque esses milagres divinos foram realizados em oposição direta à obra de Satanás, que era vista em alguns lugares nos quais aqueles homens passaram. Só para dar um exemplo, o mágico Bar Jesus, no capítulo 13, verso 10. Você tem lá, não é? Então, preste atenção, esses milagres só podem ser de Deus, porque Satanás não milita contra a sua própria casa. E se essas operações poderosas foram feitas para combater as obras de Satanás, a natureza dessas obras não pode ser senão divina. Porque só quem combate a obra de Satanás é Deus. Então essa é a primeira evidência de que aqui sinais e prodígios apontam para realizações divinas. Aquilo que aconteceu na primeira viagem missionária foi um combate direta e objetivamente à obra das trevas, conforme você tem em Atos 13:10, apenas um exemplo. Mas sabe qual é uma outra evidência de que esses sinais e prodígios são divinos? E aí serve muito para nós aqui na nossa região. Sinais e prodígios divinos combatem a idolatria. Então, quando você tem sinais e prodígios divinos favorecendo a idolatria, uma grande interrogação. Sinais e prodígios que fazem as pessoas beijarem o manto da santa
Dúvida. Porque milagres de Deus fazem com que as pessoas saiam da idolatria. Milagres de Deus combatem a obra de Satanás. Por isso que esses milagres aqui mencionados, sinais e prodígios, na obra realizada por Paulo e Barnabé durante a primeira viagem missionária, tem essa natureza. Então, a experiência, um argumento teológico, não é? A favor da conversão dos gentios, porque nós tivemos durante a primeira viagem missionária a autenticação divina através de obras extraordinárias que não acontecem todo dia. Esse negócio de dizer que todo dia é dia de milagres, isso é falso, do ponto de vista de Deus. Por último, veja o argumento de Tiago. Qual foi o argumento de Tiago, na sua opinião? Pedro lançou mão da experiência. Paulo e Barnabé da teologia. Tiago. Está fácil, não é pergunta de Enem. Está fácil. Qual foi o argumento de Tiago? Bíblia. Bíblia, as escrituras do Antigo Testamento. Olha que coisa interessante. Esse meio-irmão de Jesus, que era o moderador do concílio, deu a palavra final e decisiva para que a questão fosse definitivamente resolvida. Olha o que diz um comentarista: os concílios não têm autoridade na igreja a não ser que possam mostrar que suas conclusões estão de acordo com as Escrituras. Princípio muito caro para nós. A citação do profeta Amós é representativa. Você pode observar no texto que Tiago cita Amós, mas ele fala profetas no plural. E cita Amós como um pensamento representativo de tudo aquilo que você encontra nos profetas. Aí no versículo 15, a conclusão prática em nível teológico é como a de Pedro. Os pagãos convertidos fazem parte do povo de Deus com pleno direito. Eles não podem ser obrigados a se submeterem ao rito da circuncisão ou à guarda da lei, porque senão eles estarão sendo espreitados na liberdade que conquistaram em Cristo Jesus. Isso é que está por trás daquela decisão do concílio. E aqui nós temos uma conclusão interessante. Lembrando daquilo, quarta-feira nós comemoramos a Reforma Protestante, no famoso 31 de outubro, no dia que Lutero afixou na porta do castelo lá da igreja em Wittenberg as suas 95 teses. Todo marco histórico ele é arbitrário, né? Quem foi que disse que ali começou a Idade Moderna? Convencionou-se, né? Porque foi de todos os atos realizados no século XVI, aquele foi o mais emblemático. Marcou, é como se escolheu, poderia se escolher outros, né? Outros fatos que aconteceram no século XVI. Escolheu-se a fixação daquelas teses. Agora preste atenção, depois, anos mais tarde, Lutero foi convocado à dieta de Worms para se retratar. Lembra da história? E aí o que foi que ele disse? Eu estou disposto a me retratar, dar as minhas 2 mãos à palmatória, mas eu preciso ser convencido pelo testemunho das Escrituras que eu estou laborando em erro. Foi justamente isso que Tiago fez aqui, com relação à defesa da salvação dos gentios, sem a imposição daquelas 2 coisas. Como a igreja dos dias atuais tem precisado disso, né? Como a igreja dos nossos dias tem precisado disso.
do retorno ao testemunho da experiência, do argumento teológico e da Bíblia para fundamentar as suas decisões e as suas posições. O universo do protestantismo em todo o mundo, não é só no Brasil, tem estado muito carente. As igrejas na Europa estão fechando. Nos Estados Unidos nós temos uma verdadeira avalanche de apostasia. A nossa igreja nos Estados Unidos perde milhares de membros a todo ano. Um esvaziamento terrível. Qual é a explicação? E hoje nós temos um cenário não tão animador no nosso país, com relação àquilo que a gente ouve, né, como sendo o estereótipo do protestantismo evangélico brasileiro. Um corpo de 25 milhões, 40 milhões, né, são 25% mais ou menos, da população evangélica se denomina gospel. Meio complicado, né? Um pouco complicado. Terceira coisa que nos convém notar: toda decisão deve sempre estar permeada com máxima tolerância. Talvez essa seja a lição mais importante sobre aquilo que aconteceu no Concílio de Jerusalém. A solução adotada, preste atenção nisso, você deve ter prestado atenção na leitura, livrou os gentios dos fardos que os judaizantes queriam impor, né, sobre eles. Mas também estabeleceu algumas recomendações imperiosas que deveriam ser observadas por todos, inclusive pelos gentios, principalmente pelos gentios. O concílio não livrou os gentios de um lado, mas de um lado e disse: olha, nós temos aqui 4 prescrições para serem observadas. Que coisa interessante, né? Você tem um equilíbrio aí das coisas relacionado com o aliviar da carga sobre os gentios, mas colocar sobre eles também algumas obrigações imperiosas. Uma breve epístola foi redigida endereçada às igrejas de Antioquia. Olha lá, o problema surgiu em Antioquia, mas não estava só lá. Veja aí no verso de número 23, você tem Antioquia, Síria e Cilícia, uma epístola que foi enviada através de mensageiros autorizados e de reputação inquestionável. Era sábio enviar pessoas que pudessem explicar sua origem, interpretar seu significado e assegurar a sua aceitação. E aqui, mais uma vez, nós temos um traço do sistema conciliar. Preste atenção. No sistema da autonomia absoluta da igreja local, que várias denominações defendem, né? Eles dizem o seguinte: olha, o nosso relacionamento com outras igrejas é um relacionamento pautado simplesmente de comunhão, é um relacionamento apenas de compartilhar de obrigações para a execução de projetos de interesse comum, mas nunca de determinações que sejam nos dadas de fora para observar. Aqui nós temos uma contradição disso. O concílio reuniu, elaborou a epístola e disse: olha, dê ciência e cumpra-se. Determinou para que as igrejas... E olha, as igrejas da Síria originalmente não estavam envolvidas nessa questão, mas como tinha o foco lá, manda para lá também. As igrejas da Cilícia originalmente não foram envolvidas naquela questão, mas manda a decisão para lá. Então, decisões do Concílio Superior devem ser observadas pelas igrejas locais. É o princípio que nós temos aqui.
que nós observamos no sistema representativo. A evidência confirma a solução como sendo inspirada. Veja o verso 28. Esse verso é muito interessante. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além dessas coisas essenciais. Aqueles homens arrazoaram profundamente sobre questões usando da responsabilidade que lhes competia. Eles estavam revestidos de um ofício, instituídos, naquela função, para que pudessem ajuizar da forma mais inspirada, dirigida por Deus, que pudesse ser possível. À primeira vista parece... a pergunta é a seguinte: como interpretar essas coisas essenciais que você tem no verso 29? Será que elas cabem para nós hoje? Em que sentido? À primeira vista parece ser uma estranha mistura de questões morais com questões cerimoniais. Mas alguns procuram estabelecer uma classificação tão rígida, separando em categorias as coisas que são apresentadas aqui nesses 4 itens. A melhor interpretação parece ser aquela que entende se tratar de 3 questões cerimoniais e uma questão moral. Aí, cujo objetivo não era outro senão estabelecer critérios que pudessem favorecer a comunhão entre crentes judeus e crentes gentios, pois a decisão do concílio, como sendo inspirada pelo Espírito Santo, não poderia ir na direção contrária da unidade da igreja. Então, se crentes judeus estavam querendo impor sobre os gentios algumas coisas, as 2 coisas que eu mencionei, isso travava a unidade da igreja. E a decisão do Espírito Santo foi na direção de promover a unidade da igreja. E essas prescrições deveriam ser observadas tanto por judeus cristãos como por gentios cristãos, sem distinção. Quais são essas coisas? Primeira, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos. Não se trata, preste atenção nisso, não se trata propriamente de comida religiosa de qualquer espécie, mas da carne oficialmente consagrada dentro de um templo pagão. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem muito crente que não come pato no tucupi. Então, se na sua consciência você não come pato no tucupi porque é feito na época do Sírio, manda lá para casa. Que a gente vai comer com... Quer também, Sírio? Nós vamos lá comer com ações de graças. Lamentavelmente, alguns interpretam esse texto para aplicar a pato do Sírio. Errada a interpretação. Aqui não é comida religiosa de qualquer espécie, mas carne que era consagrada oficialmente no templo pagão. E a recomendação, portanto, daquele concílio é a seguinte: vocês, como crentes gentios, não podem, de graça, ferir a consciência religiosa dos crentes judaicos. Isso é obrigação elementar da piedade. Vocês não podem fazer isso de graça. E se você for ler aquilo que Paulo escreve lá na 1 Coríntios, já todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Então a recomendação segue nessa direção. A ferir a consciência dos crentes judaicos que consideravam aquela carne cerimonialmente imunda. Eles deveriam se privar disso. Né? Se abster disso era uma
decisão envolvendo sabedoria cristã, piedade digna do nome. Mais ainda, essa proibição também tinha como objetivo afastar aqueles que durante anos estiveram envolvidos na idolatria, os gentios eram pagãos, de qualquer associação com esse tipo de espiritualidade condenada nas Escrituras. Uma vez que na mentalidade da época, não é a nossa mentalidade, na mentalidade da época, participar de uma comida que tivesse sido oferecida ao ídolo num templo pagão era, naqueles dias, uma espécie de profissão de lealdade para com a própria divindade. E o concílio acertadamente diz para os gentios: deixem de fazer isso. Irmãos, correto. Corretíssimo. Não ferir a consciência dos crentes judaicos e afastar os crentes gentios da idolatria. Me lembrei agora de uma coisa que o Josafá dizia para todo dia quando ele levava os seus filhos para a faculdade. Chegava na porta da faculdade e dizia: cuidado, né, fazer algumas recomendações, até com a aparência do mal. Cabe aqui. Devemos fugir disso. Segunda coisa, que vos abstenhais, o que é que diz o texto? Do sangue. Alguns interpretam o sangue aqui, assassinato. Não é uma boa interpretação. A melhor interpretação é que o concílio recomendou para que os gentios respeitassem a consciência dos crentes judaicos, em cuja dieta não se incluía comida preparada com sangue de animais, o famoso sarapatel. Não é? Naquela época já tinha sarapatel. E os judeus, de jeito nenhum, participavam disso, porque, segundo as prescrições levíticas, a vida está no sangue. Me passou pela mente agora uma ilustração que eu não vou nem contar. Não é? Uma interpretação errada desse texto. Vou contar para vocês não ficarem com a pulga atrás da orelha. Alguém usou esse texto para dizer o seguinte: olha, a adoção está errado, porque a vida está no sangue. E quando você adota uma pessoa que não é do seu sangue, você não está fazendo uma coisa certa. Estranho, não é? Muito estranho querer justificar a sua resistência para com a adoção com base nesse texto: a vida está no sangue. Terceiro, da carne de animais sufocados, mais uma proibição relacionada com o modo judaico de se alimentar. O judeu se recusava a comer a carne de um animal que tivesse sido estrangulado. Segundo as prescrições da higiene judaica, os animais aptos para o consumo, eles deveriam ser sangrados antes de serem abatidos. É claro que essa terceira prescrição tem muito a ver com a segunda. E os gentios deveriam respeitar a consciência dos judeus. E por último, a quarta, das relações sexuais ilícitas. Aqui parece não haver dúvidas, que é a prescrição moral. Crentes, presta atenção, não é uma prescrição para crentes gentios apenas, não. Nós vamos impor essa obrigação para os gentios, mas os judeus estão liberados. Nada disso. Crentes judeus e gentios deveriam viver uma vida de castidade inquestionável.
E sabe o que é vida de castidade inquestionável? Solteiros não podem ter relações sexuais antes do casamento. A Bíblia condena a fornicação. E castidade inquestionável diz o seguinte: todo homem casado deve ter apenas uma mulher. Ele não pode ser adúltero, ter uma amante, ou pular a cerca. Essa é a proibição que nós temos aqui. O que nos faz pensar que naqueles dias esse código de ética não era tão observado assim. Não é verdade? Se fosse observado assim, não haveria necessidade de prescrever. Todo mundo já vivia de forma casta. Os solteiros não tinham relações sexuais antes do casamento. Os casados também não adulteravam. Mas por que tem a recomendação? Porque a sociedade daqueles dias era uma sociedade permissiva, que tratava tanto a fornicação como o adultério como coisas banais. E que nós devemos levar em consideração. Isso não teria uma aplicação extraordinária para os nossos dias? No geral, algumas coisas nos chamam a atenção dessa decisão da igreja. As recomendações são proibições enfáticas. Olhe lá. Perceberam? Que vos abstenhais, que vos abstenhais, que vos abstenhais. 4. Sabe o que é que nos chama a atenção? Aqueles homens estavam decidindo no concílio nada menos do que proibições. E a gente deve reconhecer que a natureza humana tem dificuldade em lidar com os nãos da vida, né? Ninguém gosta de receber não. Olha, não faça isso. Não faça isso. Não faça isso. Mas se você não ensinar seu filho a aprender a ouvir não, ele vai crescer desastrado. Desastrado. Não vai ter consciência do respeito à autoridade que ele deve aprender. E se ele não aprender o respeito à autoridade, é óbvio, ele não vai saber liderar ninguém. Se ele não respeitou a autoridade, como é que ele vai liderar? Como é que ele vai exercitar a autoridade que ele nunca respeitou? Não é elementar? Mas aqui você tem 4 nãos decididos pelo concílio. Segunda coisa que nos chama a atenção: as prescrições visam preservar a unidade da igreja. Irmãos, as orientações, ainda que desagradáveis para ambos os lados, preste atenção, os gentios, eles foram aliviados da carga. Os judaizantes devem ter ficado aborrecidos. Mas, por outro lado, os crentes judaicos foram contemplados com essas proibições relacionadas com a consciência deles. Os gentios devem ter ficado aborrecidos também. Então é aborrecimento para os dois lados. Mas qual é o objetivo do concílio? O objetivo do concílio é fortalecer a unidade da igreja, e os dois lados precisam ceder. Precisam recuar e precisam atender às prescrições daqueles que têm autoridade sobre a vida da igreja. É uma coisa muito interessante que nos chama a atenção. A unidade da igreja é mais importante do que as preferências de cada um. E por último, talvez aqui seja a coisa mais importante. As determinações tinham como objetivo salvar a pureza do Evangelho. Olha lá que coisa interessante. Muitos comentaristas, não poucos, consideram Atos 15 como um divisor de águas na história narrada por Lucas sobre o início da igreja.
se a igreja capitulasse aqui, naquela questão imposta pelos judaizantes, ela estaria destruindo aquilo que de mais importante relacionado com a pureza do Evangelho, da graça, conforme Pedro nos diz isso no final da sua defesa, no versículo 11. Nós cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também os gentios o foram. Interessante, aqui no capítulo 15 de Atos, a figura de Pedro desaparece. E você tem agora no restante do livro, até o capítulo 28, apenas a história relacionada com o apóstolo Paulo. 3 perguntas para a gente meditar. Você costuma respeitar as esferas, as instâncias, no tratamento das questões, dos problemas envolvendo a sua vida? Costuma levar em consideração Mateus 18? Segunda pergunta. Alguém já reclamou de você dizendo, olha, seu argumento não é válido? Alguém já reclamou de você? Você está usando um argumento que não é válido. Na verdade, usar um argumento inválido, irmão, é querer ganhar a discussão na marra. Não pode ser assim. Isso não é honesto. Não é? Você tem que usar argumentos válidos. Como crente, você deve agir assim em todas as esferas. Por último, a unidade da igreja e a pureza do Evangelho são importantes para você? Como foram para aqueles homens que estiveram à frente do primeiro concílio em Jerusalém? Que Deus nos abençoe e nos faça compreender essas verdades da sua santa palavra.